Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Dica Manipule, que é a Lana. E nesse quadro eu falo tudo sobre manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos, mercado, tendências. E o tema da aula de hoje é 5 aplicações do PEG 4000 em farmácia com manipulação. Fica até o final que eu vou te dar uma dica de ouro sobre um PEG super prático que foi lançado recentemente no mercado. Nossa, uma qualidade de vida no laboratório. Então vem comigo que a gente tem muito o que conversar hoje. Mas você deve me perguntar, Alana, por que eu devo ter PEG 4000 em minha farmácia com manipulação? De fato, o PEG 4000 é um ingrediente, um insumo que você não pode deixar de ter, farma. Seja você que está em processo de abertura de farmácia, seja você que já tem algum tempo de mercado. Por quê? Porque além de você trabalhá-lo como adjuvante, eu vou explicar logo a seguir como funciona, tá? Adjuvante das formulações, você pode também aplicá-lo em tratamento para constipação, ok? Então, na minha prática, né, nas minhas aulas, eu ensino a formular pirulitos, vou te dar formulações no final, pirulitos, desde uma base para cosmético, uma simples pomada à base de PEG, óvulos e supositório e gomas também na nossa base. Nós usamos PEG 4000. Estou te falando aqui alguns dos exemplos que você pode trabalhar com o PEG 4000 como adjuvante e também você pode trabalhar, com certeza, se você já é da área, com certeza você recebeu um receituário de PEG 4000 para constipação. Se não recebeu ainda, se prepare que pode chegar na tua farmácia, ok? Então, vem comigo que primeiramente eu preciso te explicar o que é um PEG. O PEG, ele significa polietilenoglicol, tá? Ele é uma substância solúvel, por isso a sua versatilidade. É justamente por conta da sua estrutura molecular que dessa característica de solubilidade em água e é amplamente aplicado na manipulação não só de cosméticos, mas também de medicamentos e suplementos. Ou seja, é um insumo que você pode trabalhar em formulações para uso tópico, tá? Para aplicação na pele, por exemplo, e também para uso oral. Sim, você pode fazer a ingestão de PEG 4000, tá? Claro que não pode ser em larga quantidade, porque inclusive ele tem propriedade laxativa. Também eu vou te explicar mais na frente o porquê. É importante você compreender também sobre os tipos de polietilenoglicol. E esses tipos estão relacionados ao seu peso molecular. Por exemplo, nós temos o PEG líquido, como o PEG 400. Quem é da área deve conhecer, inclusive vai ter uma formação que eu vou mostrar com o PEG 400, que ele, ele é líquido, tá? Sua aparência física é líquida, tá? Enquanto maior a cadeia do polietilenoglicol, quanto maior o peso molecular, tá? Mais ele vai tender a ser sólido. De forma geral, os polietilenoglicol com peso molecular de aproximadamente até 700 gramas por mol, tá? Ele vai ter uma apresentação líquida, certo? O sólido vai possuir um peso molecular em torno de 1.000 a 20.000 gramas por mol. Então, essa questão do peso molecular vai influenciar no tipo de PEG que você vai trabalhar e também sobre as suas finalidades. Por exemplo, o PEG na forma líquida, né, com baixo peso molecular, ele pode ser usado como solvente para solubilizar determinados ingredientes. Por exemplo, eu já fiz um teste com o minoxidil, onde um dos agentes solubilizantes para eu incorporar o minoxidil, né, em um veículo álcool-free foi o PEG 400, né, sua forma líquida. Mas existem formas de PEG que, associado a outros tensioativos, formam também um PEG emulsionado, certo? Então, os PEGs de baixo peso molecular, dependendo da sua conformação
e muitas vezes eles são associados a outros ingredientes, eles são também, eles performam de forma muito boa em emoções, tá? Como agente emocionantes, por exemplo, tá? Já o PEG na sua forma sólida, que é o caso do PEG 4000, ele vai dar uma consistência à formulação, tá? Ele vai contribuir para aumentar a viscosidade, vai conferir uma maciez na formulação. Então, eu vou trabalhar de forma muito forte, né, com o PEG 4000, inclusive, para dar consistência a determinadas formas farmacêuticas, tá? Ok? Para dar também não só a consistência, mas uma dureza e, ao mesmo tempo, vai dar uma maciez à minha formulação. Agora, falando mais especificamente do PEG 4000, que, como eu falei, é uma das formas que você não pode deixar de ter na tua farmácia. Ele é uma forma específica, né? Uma forma específica desse polímero, caracterizada por ter o seu peso molecular de aproximadamente 4.000 gramas por mol, tá? Então, ele é um polímero linear não iônico, ou seja, ele não contém carga na sua composição. E isso facilita a sua compatibilidade, a sua versatilidade na sua aplicação. Tá? E ele é produzido a partir da reação de etilenoglicol com óxido de etileno, resultando em uma cadeia longa e flexível. Uma das suas principais características é a autossolubilidade, tá? Em água, e o que torna, né, como eu falei, muito versátil, e ele também vai ter a propriedade de reter água, tá? Então, por isso que quando ele é trabalhado em alta concentração, eu vou abordar a formulação mais à frente, ele tem a propriedade de reter água no intestino e isso vai influenciar na sua propriedade laxativa, tá? Então, o polietilenoglicol, de forma geral, né, ele conversa muito bem com a água, ele interage muito bem com a água. Ele é amigo, eu posso dizer que ele é um dos melhores amigos da água, tá? Então, quando você pensar em formas farmacêuticas, em ativos hidrossolúveis, você vai, com certeza, poder contar com o PEG 4000. Um exemplo, quando você trabalha com um óvulo de ácido bórico. Já veio o aluno falar, Lana, estou tentando incorporar o ácido bórico e não está dando certo. Por quê? Ácido bórico é uma substância hidrossolúvel. Então, se você for inserir uma base lipossolúvel, tá? Com uma supobase, que é derivado de ácido graxo, não vai dar certo, não fica legal. Você vai ter, até dá, mas você vai ter uma maior dificuldade de incorporar o ativo hidrossolúvel em uma base lipossolúvel, lipofílica, tá? Então, por isso é indicado o uso de polietilenoglicol, né? Do PEG, no caso, um blend de PEG 4000 com PEG 400. Bom, agora vamos entender na prática como você pode aplicar o PEG 4000 na farmácia com manipulação. Você pode usar o PEG 4000 como agente suspensor. Que é um agente suspensor? Tem uma aula aqui no canal, inclusive aproveita e já se inscreve aqui, que tem muito conteúdo para você. Se você não está inscrito, não deixe de se inscrever e comentar aqui, deixa a tua dúvida, vai ser um prazer responder. Também deixa o teu like e não esquece de ativar aqui o sininho, as notificações. Na farmácia com manipulação, você vai trabalhar de várias formas, como eu falei, como agente suspensor. Um exemplo prático, né? O omeprazol, você pode sim trabalhar, né? O omeprazol, você vai ter dificuldade trabalhar o omeprazol na forma líquida, você vai ter uma dificuldade de solubilizar. Então, você não vai solubilizar o omeprazol, você vai trabalhar uma suspensão, fazer com que as partículas fiquem suspensas. Então, com uma pequena concentração, né, do PEG 4000, você vai fazer com que você vai proporcionar essa estabilidade às partículas suspensas naquele líquido, ok? Então, ele pode ser um agente suspensor. O PEG 4000, por ele conversar com a água e, ao mesmo tempo, ele ter uma boa interação com o ativo, tá? Então, você pode também usá-lo
como para a solubilização de alguns ativos. O PEG 400 é bem mais aplicado por ele ser líquido, mas dependendo da forma farmacêutica que você venha a trabalhar, o PEG 4000 pode ser sim uma opção. Como mostra aqui nessa imagem, o PEG 4000 ele é sólido, tá? Então, para você usá-lo como agente solubilizante, você precisa primeiramente fundi-lo. É importante, tá? E ele também é aplicado como veículo, tá? Então, ele pode ser trabalhado como base para óvulos e supositório, tá? Sendo que é muito importante frisar que ele é mais indicado quando se trabalha com ativos hidrossolúveis. Um exemplo disso é o ácido bórico, como eu já falei. Na indústria cosmética, né, ele é um agente de consistência em cremes e loções. Por que eu falo na indústria cosmética? Porque, no geral, na farmácia com manipulação, as bases são adquiridas na sua forma pronta, né? Mas, sim, existem farmácias que manipulam sua própria base. E coloquei na indústria cosmética porque é mais corriqueiro, tá? Na indústria cosmética também é um adjuvante, né? Pode ser um ingrediente para base pomada, tá? Assim como na farmácia com manipulação. E também é um bom agente emulsificante. Agora vamos para as formulações e 5 formas que você pode trabalhar com o PEG 4000. A primeira é a manipulação de óvulos. Vou passar aqui um vídeo para você entender, tá? Como a gente faz a manipulação de óvulos. Você basicamente vai fundir o PEG, no caso 4000, tá? Você já pode incorporar o PEG 400 também, que é líquido. Você pode pesar os dois. Submete a aquecimento, funde, vai formar um líquido, uma mistura homogênea, e depois você incorpora o ácido bórico. Como o ácido bórico ele é solúvel, vai solubilizar facilmente na tua base. Posteriormente, você vai adicionar no molde, tá? A questão do molde, quando você trabalha com sistema moldados, tá? Já falei aqui também no canal, vou deixar aqui um link, tá? Sobre um vídeo, uma aula sobre óvulos e supositórios. Você precisa fazer a calibração do molde, combinado? O PEG 4000 você consegue também trabalhar na base pirulito, tá? Inclusive, existem formas de base pirulito que é basicamente sorbitol, tá? Você funde o sorbitol. São formas mais duras e requer uma elevada temperatura. Essa fórmula que eu trouxe aqui para você, que contém PEG 4000, na concentração de 50%, o pirulito vai ficar mais macio, tá? Então, é importante frisar que você também pode trabalhar com essa mesma formulação com comprimido mastigável, certo? E aí você pode trabalhar com vários ingredientes, desde vitaminas, tá? Então, tem um mundo aí para se explorar com essa base de pirulito, tá? Fitoativos, temos aí vários fitoativos com uma boa palatabilidade, desde Citrucinensis, Berry Essence, que eu já trouxe aqui no canal. E existe também estratégias de você melhorar a palatabilidade, adicionando uma base efervescente, por exemplo, no sachêzinho, no qual você adiciona, armazena o pirulito, tá? Então, a dica é, se você usa um ingrediente, né, um ativo com gosto forte, com resíduo amargo, só o pirulito por si só, a base de pirulito, não vai mascarar. Então, eu sugiro que você adicione uma base efervescente no envelope de sachê, e aí, no sachêzinho, e aí ao fazer o consumo do pirulito, adiciona nessa base, mergulha o pirulito no pozinho, tá? E faz o uso, tá? Então, assim, você consegue mascarar ainda mais o sabor da tua formulação. É muito simples, é basicamente uma formulação anhidra, tá? A forma de preparo é muito simples, é basicamente fundir os ingredientes. Pesa, funde, adiciona flavorizante, edulcorante, tá? É importante frisar que essas formas não devem ser líquidas, né? Com base de água, tá? Porque senão vai interferir, vai deixar o pirulito mole, né? Então, você vai adicionar formas em pó, tá? Ok? E depois é só incorporar o ativo.
outra forma de você trabalhar o PEG é na manipulação das gomas. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no canal sobre gomas. Fantástica, essa aula ficou incrível. Clica aqui e aproveita para assistir. Lembrando que é muito importante você estar inscrito aqui no nosso canal e aqui é conteúdo em cima de conteúdo. Então, você não pode deixar aí de se inscrever. Deixa aqui teu comentário, deixa aqui teu like e compartilha para o máximo número de pessoas. Compartilhar conhecimento faz parte do nosso crescimento, tá? Então, uma forma também de você usar o PEG é sim na manipulação de gomas, uma formulação super em alta. Inclusive, semana passada eu tive na FCE Cosmetic e na FCE Pharma, então, e também na Natural Tech. E nossa, eu percebi uma força muito grande das gomas, tá? Então é muito importante que você não deixe de manipular gomas na sua farmácia. E para isso, sim, você pode contar com o PEG para conferir uma consistência na formulação. Se você manipula goma só com gelatina, não vai dar uma consistência suficiente, vai ficar com aquele aspecto de geleia. Então, ao adicionar o PEG, também você vai deixar a tua goma mais durinha, mais consistente, ok? Conforme o uso de ativo, você pode aumentar a proporção desse PEG 4000 ou reduzir. Um exemplo, se você for usar fibra, colágeno, que são substâncias que naturalmente deixam a goma mais consistente, a quantidade de PEG, né, que vai ser um agente de consistência, não vai ser tão necessária. Você pode trabalhar com quantidade reduzida na tua formulação. E a pomada base, é muito fácil de você trabalhar. A pomada base, ela se difere da pomada clássica de lanovaselina. A pomada base com PEG é para substâncias hidrofílicas, tá? Então, por exemplo, manipular uma pomada com lidocaína, tá? Não deve ser na base PEG, tá? PEG 4000, certo? Então, mas é possível você trabalhar com pomadas, né, que são sistemas mais pastosos, tá? Com 50% você vai adicionar na tua formulação. 50%, por exemplo, se você for produzir 100 gramas de uma base, tá? Você vai adicionar 50 gramas de PEG 4000 e 50 gramas de PEG 400. Com esse mix, você vai formar um sistema pastoso, tá? Você deve ter percebido que é uma proporção menor do que a do pirulito. Quanto mais PEG 4000 eu adicionar na minha formulação, quanto maior a proporção, mais sólida e consistente vai ficar a minha formulação, tá? Se eu não quero uma formulação tão consistente, você reduz a quantidade de PEG 4000, ok? E por último, tá? Não menos importante, eu trouxe aqui para você a forma de sachê de PEG, tá? 4000. Se você trabalha com PEG convencional, é muito importante que você triture esse PEG, tá? E o fato é que essa é uma das grandes dificuldades de trabalhar com essa formulação do PEG. Nesse caso, você adquire o PEG 4000 e você vai simplesmente fracionar no sachês, tá? Conforme eu tô passando aqui esse vídeo. Confere aqui. Mas o que é que eu quero frisar para vocês? Gente, recentemente a Infal lançou um tipo de PEG moído e super prático. O que é que acontece, tá? Para você que ainda não tá no campo de batalha e para você que já tá. Coloca aqui nos comentários, você farmacêutico magistral, quantos liquidificadores você já quebrou tentando moer PEG? Me conta aí. Sim, eu já passei por isso, né? Então, ou você tritura ali de forma muito devagar, muito vagarosamente, com um grau de pistilo, ou você vai adicionar aquele PEG, né, nesse formato aqui, em escama. E aí deixa o processo muito, muito, muito vagaroso, um processo moroso, aumenta o custo de produção. Periodicamente o liquidificador não sustenta quem moe aí no liquidificador. Então, é por isso que eu tô aqui para te dar essa novidade, para você que não sabe ainda, sim, existe o PEG moído, tá? Então, uma das maiores dificuldades em se trabalhar com PEG 4000
é que, de fato, a maior parte apresenta-se em escamas e deixa o processo de manipulação mais demorado. Imagina só, você vai manipular 30 sachês de 5 gramas, aí são 150 gramas. Então, você vai precisar triturar uma quantidade considerável. Olha o tempo que leva, tá? Tá passando um vídeo aqui. Olha o tempo que leva para você triturar esses 150 gramas de PEG 4000. Vamos contar aí o tempo. Gente, olha isso. E ainda tem um outro fator. Por mais que eu não precise triturá-lo, no caso, quando você vai dispensar para o cliente, né, envasar em sachê, é importante você dispensar na forma triturada. Ah, Lana, mas eu não preciso, eu não trabalho nesse formato, então vou só fundir, né? Se eu, por exemplo, se eu for manipular uma pomada, basta fundir, então não preciso triturar. Só que quando você trabalha com PEG moído, né? O tamanho da partícula naturalmente é menor, isso aumenta a superfície de contato e ele funde, o tempo de fusão é mais rápido. Então, na prática, também favorece o tempo de manipulação, impacta na tua produtividade. O que é que eu quero te falar, Farma? É que você precisa trabalhar com ingredientes que otimizem o teu tempo de produção, que reduzam os teus custos com equipamentos, tá? E te deem praticidade. É o que eu estou te falando, é qualidade de vida no laboratório. Você trabalhar com PEG com alta qualidade, com o PEG já moído, de fato, vai otimizar muito o teu tempo e a tua vida no laboratório, tá? Então, é importante frisar que para dispensar para o paciente na forma em pó, primeiro precisamos triturá-lo. Isso gera uma baixa praticidade. Já pensou se eu tiver 10 formulações ali? Né? Então, fica impraticável, tá? Qual é a solução que eu tenho para te dar? PEG 4000 USP moído, tá? Com qualidade e praticidade para sua farmácia. Quem lançou, né, esse PEG 4000, a Infal, que é um fornecedor fantástico de matéria-prima, se localiza em Minas Gerais, tá? Incrível, muito em breve vou ter o prazer de visitá-lo. Além de outras vantagens que esse PEG traz, né? Como ele é insípido e inodoro, mais conveniente em relação ao sabor, né? No caso, você vai usar para ingerir, no caso, para constipação, o uso é oral, tá? Mais aceito por crianças e idosos, o PEG 4000 ele é muito prescrito na pediatria para idosos. Então, se você é farmácia, não manipula essa solução, você está perdendo dinheiro, tá? Então, cuida de manipular essa formulação. Na realidade, você vai apenas fracionar, tá? Pode ser misturado a vários tipos de líquidos, água, suco, leite. No caso, também me refiro ao PEG para uso oral, que é o mesmo, tá, gente? Esse tipo de PEG você pode usar para a manipulação, né, dos sachês e qualquer outra forma farmacêutica que eu mostrei aqui para vocês. Eu trouxe aqui algumas das aplicações, tá? Confere uma excelente solubilidade e otimiza também o invase dos sachês, tá? Então, o fluxo é melhor, tá? Para você pesar. Então, o processo se torna bem mais fluido. Além de reduzir aí o tempo de fusão, tá? Aumentar a superfície de contato, menor tamanho de partícula. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, uma pomada, eu consigo fundir mais rápido e manipular aquela pomada, entre outras formas que eu coloquei aqui de forma mais rápida. Ok? Então, na Infal, você consegue esse tipo de PEG e eu não hesitei em trazer esse tipo de PEG aqui, porque vai facilitar muito a tua vida no laboratório. Queria agradecer a tua participação, é um prazer tê-lo aqui conosco. Então, não deixe de se inscrever. Se você não está inscrito ainda, se inscreve e compartilha para o máximo número de pessoas essa aula, para o teu chefe, para o teu colega de trabalho, para o teu técnico, para o teu farmacêutico. Segue as nossas redes sociais. Até lá! Tchau, tchau!